Olá pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar as diferenças entre a abordagem crítico-superadora e a abordagem crítico-emancipatória. Lembrando que essa nossa série de vídeos sem 3 questões aborda determinado tema da educação física a partir da resolução de 3 questões e ao fim da aula nós trazemos um resumo, uma breve síntese do que a gente pretende trabalhar na aula. Lembrando, antes de iniciar a aula, que se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concurso de Educação Física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo, você vai encontrar as principais informações sobre os nossos e-books e também sobre o nosso curso online. Se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários sugestões de bancas e temas para a gente trabalhar aqui em nossas aulas também. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Para esta abordagem educacional da educação física, parte-se da ideia de que as ações pedagógicas devem ser acompanhadas de uma didática comunicativa. Entende-se que o aluno vai à escola para estudar e se desenvolver como pessoa, e isso implica que ele deve desenvolver 3 níveis de competência. A competência objetiva, que o permite aprender as habilidades práticas das diferentes manifestações da cultura do movimento. A competência social, no qual o possibilita compreender as relações socioculturais do contexto em que vive, e a competência comunicativa, no qual o aluno aprende que a comunicação subjaz processos reflexivos que desencadeiam o pensamento crítico. Assinale a alternativa que identifica o trecho acima como uma abordagem pedagógica da educação física. Então, a partir desse enunciado, a gente já consegue ressaltar alguns conceitos chaves que vão fazer menção a determinada abordagem. Então, quando a gente fala de competências objetiva, social e comunicativa, nós estamos falando da abordagem crítico-emancipatória. Assim como outro conceito muito importante que o enunciado traz, que é a cultura do movimento, as manifestações da cultura do movimento. Se fosse cultura corporal, nós estaríamos falando da crítico-superadora, mas como estamos falando da competência objetiva, social e comunicativa, assim como falando também da cultura do movimento, nós estamos nos referindo à abordagem crítico-emancipatória. Então, primeira questão, alternativa B é a correta. Segunda questão. Assinale a alternativa que apresenta a abordagem pedagógica fundada na pedagogia histórico-crítica, em que o objeto de conhecimento da educação física é a cultura corporal, que se concretiza em seus diferentes temas, o esporte, a ginástica, o jogo, as lutas, a dança e a mímica, e que propõe uma organização didático-metodológica referenciada historicamente, de maneira que o processo de ensino-aprendizagem observe os movimentos contraditórios da realidade. Então, alguns conceitos fundamentais que a gente pode encontrar no enunciado para resolver essa questão são: fundada na pedagogia histórico-crítica, é uma das grandes bases da abordagem crítico-superadora, mas principalmente o conceito que traz mais explicitamente ainda a abordagem crítico-superadora é a cultura corporal. O objeto de conhecimento da educação física é a cultura corporal e suas diversas manifestações. Então, segunda questão, a alternativa D é a correta. E para fechar a terceira questão, a expectativa da educação física escolar, que tem como objetivo a reflexão sobre a cultura corporal, contribui para a afirmação dos interesses de classe das camadas populares, na medida em que desenvolve uma reflexão pedagógica sobre valores como solidariedade, substituindo o individualismo, cooperação confrontando a disputa, distribuição em confronto com apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de expressão dos movimentos, negando a dominação e submissão do homem pelo homem. Assinale a alternativa que identifica a abordagem pedagógica da educação física expressada no trecho acima. Então, mais uma vez, a gente traz como conceito fundamental, como conceito-chave para resolver essa questão, a cultura corporal, só que além disso a gente consegue encontrar vários outros conceitos sobre a abordagem crítico-superadora, como, por exemplo, essa reflexão pedagógica dos valores como solidariedade, substituindo o individualismo, a cooperação, a apropriação, enfatizando essa liberdade de expressão dos movimentos, negando a dominação e submissão do homem pelo homem. Então são conceitos fundamentais da abordagem crítico-superadora. Então,
Terceira questão alternativa é, e agora o mais importante, quais são de fato as características de cada uma delas, né? Então, abordagem crítico-superadora e abordagem crítico-emancipatória. Na crítico-superadora, nós temos como obra fundamental, como sua principal obra, a metodologia do ensino de educação física, que é de autoria do coletivo de autores, lá em 1992, e na crítica emancipatória, a principal obra utilizada de referência, né, é a transformação didático-pedagógica do esporte, do Eleanor Kunz. Então, pontos principais de cada uma delas. Na crítica superadora, o seu objeto de conhecimento, né, a sua área de estudo vai ser a cultura corporal e suas diversas manifestações, sejam elas os jogos, esportes, danças, ginásticas, lutas, a própria capoeira e diversas outras expressões da nossa cultura corporal. Já na crítica emancipatória, nós vamos ter a cultura de movimento. Então, o movimento como uma linguagem, o movimento como uma relação do homem, do ser humano, com a sociedade. E aí traz principalmente uma visão crítica sobre o esporte, né? Sobre o caráter alienante do esporte na escola. Então é importante ressaltar que, apesar de diferenças, elas são abordagens críticas e têm pontos em comum, né? Como principalmente essa leitura crítica do indivíduo e a formação de um indivíduo autônomo, né? Buscando a autonomia do indivíduo. Na crítica superadora, o seu objetivo é a compreensão da realidade e a transformação social, enquanto que na crítica emancipatória é a emancipação, que essa emancipação vai ser caracterizada por uma libertação do contexto que gera alienação e opressão. Então, por isso, a importância de trabalhar com essa leitura crítica da realidade, né? Trazendo principalmente a emancipação do indivíduo. Na crítica superadora, nós vamos ter uma concepção diagnóstica, onde ela lê os dados da realidade, judicativa, onde julga e dá um juízo de valor de acordo com determinada ética, de acordo com determinada classe social, e teleológica, que ela vai buscar um norte, vai dar um direcionamento também de acordo com os interesses de determinada camada social, de determinada classe social. Enquanto na crítica emancipatória nós temos a dimensão objetiva, social e comunicativa, como a gente falou na primeira questão, que são representadas respectivamente pelo trabalho, interação e linguagem. Na dimensão objetiva está relacionada à vivência prática, na social está relacionada a essa interação do sujeito com a sociedade e a comunicativa está relacionada à linguagem, a ler e interpretar os dados da realidade. Na crítica superadora, ela vai atuar a partir de um resgate histórico e da contextualização dos fatos, muito baseada na base teórica do marxismo e no discurso da justiça social, e a crítica emancipatória vai trabalhar com a transcendência de limites, seja ela a partir de uma experimentação, a partir de uma aprendizagem ou a partir de uma criação. Então, conceitos chaves da crítica emancipatória estão a cultura de movimento, a emancipação, essas dimensões objetiva, social e comunicativa e a transcendência de limites. Enquanto na crítica superadora nós vamos ter a cultura corporal, a transformação social, a justiça social, o resgate histórico e a contextualização dos fatos e essas concepções diagnóstica, judicativa e teleológica. Então, com isso, finalizamos essa nossa aula abordando as principais diferenças entre a abordagem crítico-superadora e a crítico-emancipatória. Lembrando que aqui no nosso canal nós temos uma aula sobre abordagens pedagógicas, onde a gente trabalha 5 das principais, e lá no nosso curso online nós temos uma segunda parte dessa aula abordando mais 5 abordagens pedagógicas da educação física. Então é isso, se você tiver interesse em mais materiais de preparação para concurso de educação física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo, segue a gente lá no Instagram, @concursoCDFísica, e se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo e-mail contato@concursocdfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.